O que existe de fato por trás da viagem do presidente Alessandro Barcelos nas últimas horas? Existe mais buscas presenciais por reforços, conversas olho a olho? O silêncio quer dizer o quê? A gente traz mais detalhes também sobre os nomes na pauta do Internacional. Pedro Raul, que sim, interessa a direção colorada, a proposta milionária que pode tirar um atacante do rumo do Internacional, o Colorado mais próximo de um zagueiro depois de um movimento feito em São Paulo e também o lateral esquerdo que pode ser repatriado pelo Colorado em 2024. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer os últimos detalhes do mercado de transferências do lado do Internacional, a busca por reforços. Teve uma viagem recente do presidente Alessandro Barcelos. O silêncio é normal ou quer dizer que o Inter tem situações bem encaminhadas de fato? A busca pelo zagueiro Robert Renan ganha um facilitador para o Inter. A proposta milionária que pode tirar Bruno Rodrigues do caminho do Internacional. Pedro Raul é realidade e o lateral esquerdo que pode voltar ao Colorado, e se trata de Iago, que está no futebol alemão. Eu te conto tudo isso se tu ficar comigo antes de deixar o like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui para dar uma força aqui no canal, tá certo, rapaziada? A gente já passou dos 30 mil inscritos, mas é importante que vocês deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para esse conteúdo sempre chegar em mais e mais colorados. Meu nome é Lucas Dias, eu sou repórter da Rádio TV Bandeirantes, setorista do Internacional, e tô diariamente aqui no meu canal Lucas Dias Repórter, pelo menos 2 vezes ao dia, informando e atualizando vocês sobre tudo do noticiário do Inter. Claro que esse vídeo e todos os outros têm um oferecimento de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. E aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo, rapaziada? Bom, bora lá, rapaziada. Vamos falar mais do Internacional aqui, e eu quero começar esse vídeo falando sobre uma viagem do presidente Alessandro Barcelos, uma informação que foi trazida pelo Wagner Jung lá na Rádio Inferno, e essa viagem poderia ter como destino a Europa. Eu consegui alguns detalhes, fui atrás de pessoas próximas do presidente Alessandro Barcelos também para conseguir mais detalhes, pessoas do Inter, e de fato, o mandatário do Internacional viajou nas últimas horas. O que eu consegui? Que teve, dentro dessa viagem, um destino como São Paulo, porque teve uma festa de aniversário do Magrão, gerente esportivo do Internacional, que vai ficar para 2024, ainda mais depois da reeleição do presidente Alessandro Barcelos. A viagem teve como esse destino São Paulo, tanto que eu recebi de algumas pessoas que ele esteve em Congonhas entre ontem e hoje. Bom, e aí muita gente me perguntou, Lucas, essa viagem teria só um objetivo? Essa viagem teve na pauta reforços? Eu não tenho como confirmar isso pra vocês, tá? Se a viagem envolveu só o aniversário do Magrão, isso não me foi confirmado. Inclusive me disseram, eu não tava com o presidente, eu não tenho como saber se foi só pra isso que ele foi pra lá. Mas, vamos lá. Existe um silêncio a partir da reeleição do presidente Alessandro Barcelos, e que é normal. O presidente sempre foi muito silencioso quando esteve em negociações de fato, em tratativas para fechar algumas negociações, que o próprio presidente Alessandro Barcelos falou em entrevistas recentes, depois da reeleição também, que tinha situações entre 2 e 3 negócios aí bem encaminhados, próximos aí de um desfecho positivo para o lado do Internacional. Mas o certo é que ele esteve sim viajando, teve como destino esse aniversário do Magrão, gerente esportivo do Inter. A ver se teve só essa motivação a viagem do presidente Alessandro Barcelos. Vocês lembram bem quando ele foi para a Alemanha para fechar com o Arangues, depois foi parar na Turquia para fechar com o Ener Valencia e com o Luiz Adriano, e tem esses movimentos considerados normais. O presidente é um cara bem ativo dentro do futebol, que viaja, que negocia, que conversa com empresários também e toca algumas negociações no Internacional. Bom, as últimas do Inter no mercado em relação a nomes. Pedro Raul, informação que já tinha sido trazida ontem pelo Wagner Martins, o Vaguinha, mas que também foi falada pelo pessoal do All Sport. De fato, o Inter fez um contato nas últimas horas, por Pedro Raul, atacante de 27 anos que está no Toluca do México, não teve uma boa passagem por lá, foi vendido recentemente pelo Vasco no mês de julho, ele foi pro Vasco por 10 milhões de reais, não se firmou tanto assim, não tem números ruins no Vasco, é verdade, mas apareceu essa proposta de fora para ganhar em dólar, e aí ele foi por 5 milhões de dólares para o Toluca do México, cerca de 25 milhões de reais. O São Paulo já estava na mesa de negociações pelo Pedro Raul para ser ou uma dupla com o Caleri no tricolor paulista no que vem, ou até uma reposição
para o centroavante argentino. E o Inter também se colocou nessa situação. O Inter, nesse momento, fez uma consulta pelo Pedro Raul, gosta do nome, e a gente sabe, o Inter busca de 1 a 2 atacantes para jogar ao lado do Ener Valencia ou também ser uma reposição ao atacante equatoriano. Vai ter Copa América no ano que vem, o futebol brasileiro não vai parar, e também tem data FIFA, enfim, a gente sabe como funciona e precisaria dessa reposição para o Ener Valencia. O certo é que o Pedro Raul foi consultado, quer voltar para o Brasil e tem o São Paulo e o Internacional colocando esse jogador na mira. Outro atacante que veio uma informação importante nas últimas horas é o Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro de 26 anos, que pertence ao Tombense, também de Belo Horizonte. O Internacional tinha uma negociação encaminhada com esse jogador. Tinha conversas muito bem avançadas, o empresário dele é o Eduardo Duran, que é um dos sócios também do Tombense, clube que pertence o Bruno Rodrigues, que teve 46 jogos, 13 gols, 7 assistências. Eu não acho que ele valha o caminhão de dinheiro que os clubes têm colocado por ele, e a informação das últimas horas do Thiago Fernandes do Gol é de que o Fluminense teria oferecido 26 milhões de reais. Seria aquele clube que o André Hernan até noticiou entre ontem e anteontem, que colocou 4 milhões e 800 mil dólares, mais 2 milhões de dólares em luvas, para o Bruno Rodrigues. É o Fluminense que fez essa proposta. Vamos lá. Essa proposta é acima do que o Inter tinha pelo Bruno Rodrigues. Eu tinha uma informação ali na casa de 3 milhões de dólares, cerca de 15, 16 milhões de reais por esse jogador. A ver o que vai acontecer. O Inter tinha conversas praticamente encaminhadas pelo jogador. Ele queria jogar em Porto Alegre, queria jogar no Inter, queria jogar num clube grande como foi no Cruzeiro, e o Cruzeiro não tinha condições como um clube grande de manter o Bruno Rodrigues por lá, mas ele não voltaria para o Tombense, e aí o Inter se colocou nesse negócio. Mas a proposta e a informação que vem do Thiago Fernandes do Gol é que o Fluminense ofereceu 26 milhões de reais pelo Bruno Rodrigues. Uma outra informação bem importante de mercado é que o Corinthians está se retirando da negociação pelo zagueiro de 20 anos Robert Renan, que a gente trouxe aqui no canal. Tem conversas em andamento com o Internacional. O pessoal lá no Zenit, na Rússia, tem dito que o Robert Renan não deve sair de lá. Até para contextualizar mais uma vez vocês, o Robert Renan tem 20 anos, foi envolvido naquele negócio de Yuri Alberto por 5 jogadores do Corinthians. O Yuri Alberto foi pro Corinthians, o Corinthians cedeu o goleiro Ivan, que hoje já tá até no Vasco por empréstimo, o volante do Queiroz, o atacante Pedro, que fez 18 anos e agora vai pro Zenit, o Gustavo Mantuan e também o Robert Renan zagueiro. Mas ele não se firmou por lá. E o clube russo disse que tem uma oferta do West Ham para 2024 ele ir para o futebol inglês. No início da próxima temporada. A temporada na Europa começa no meio do ano que vem, que vai ser meio de temporada aqui no Brasil. Só que o Robert Renan, por não estar jogando lá, aceitaria ir para o West Ham ou outro clube da Europa que o Zenit garante que ele tem esse mercado. E dentro disso, o Robert Renan teria que fazer uma ponte para poder jogar nesses 6 meses até se acertar ou com o West Ham ou com outro clube da Europa, da Inglaterra ou de outro mercado. Dentro disso, o Internacional e o Corinthians se demonstraram interessados. Ele até esteve apalavrado com o Corinthians, foi o clube que vendeu ele para o Zenit, então ele queria voltar para o Zenit, e o Inter demonstrou interesse entre ontem e hoje, teve conversas com o Zenit, isso me foi confirmado por pessoas importantes do futebol do Internacional. O Zenit deve uma quantia desse negócio pelo Yuri Alberto, dos 10% que ainda pertenciam de uma futura venda ao Internacional. Só que o Corinthians está se retirando do negócio, porque não conseguiu viabilizar que o Robert Renan ficasse mais do que 6 meses. O Corinthians, assim como o Inter, quer que o Robert Renan fique pelo menos a temporada 2024 inteira aqui no Brasil, e é o que o Inter estava e está ainda negociando. Com o Corinthians se retirando do negócio, caminho livre para o Inter. Mas não é uma situação simples, o Zenit está falando que não vai liberar mais do que 6 meses, e aí vamos ver de fato se vai acontecer esse negócio com o Internacional. O Inter crê na boa relação entre Alexander Medvedev, presidente do clube russo, e o presidente Alessandro Barcelos, até pela negociação passada do Yuri Alberto, e também essa dívida que o Zenit ainda tem com o Internacional. Mas o Robert Renan quer jogar esses 6 meses pelo menos até se de fato vai se confirmar essa venda para o futebol europeu. E uma outra informação foi trazida pelo pessoal do Revista Colorada, e a gente até repercutiu alguns tempos atrás aqui no canal, de que o Inter estava de olho no Iago. E segundo o pessoal do Revista Colorada, foi feito um contato com o staff do Iago, lateral esquerdo, que tem contrato no Augsburg até junho de 24, foi vendido pelo Inter lá em 2019, é cria do celeiro de Ases, cria da base do Inter, e foi lá pro futebol alemão, de lá não saiu. Nas últimas 2 temporadas intercalou entre banco e titularidade, mas ele já falou até numa entrevista recente pro Globoesporte.com que ele teve contato do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo e do Internacional, demonstrando interesse ainda nesse ano de 2023 pelo lateral esquerdo, que está com 26 anos,
tem ainda nessa temporada aí, jogando no Augsburg da Alemanha, cerca de 10 partidas realizadas, um gol marcado e uma assistência. Em outras temporadas, depois que saiu do Inter, por exemplo, 19 e 20, ele teve aí no Augsburg 10 jogos, um gol e uma assistência, 20 21, 20 jogos, um gol e 2 assistências. A melhor temporada dele talvez tenha sido 21-22, que ele foi titular afirmado na lateral esquerda, com 30 jogos, 2 gols e 7 assistências. Na temporada passada, 24 jogos e 2 assistências. E nessa atual temporada, 23 e 24, que começou há pouco na Europa, 10 jogos, 1 gol e 1 assistência. Vocês aceitariam um retorno do Iago a Porto Alegre? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.